Olá, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos iniciando agora os nossos devocionais com base nos livros de 1ª e 2ª Samuel. E, para tanto, eu tenho como tema da mensagem de hoje: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. E para entendermos este tema, acompanhe comigo a leitura bíblica no seguinte texto. 1 Samuel, capítulo 3, 17 a 20. Ele perguntou: O que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. O Senhor estava com Samuel enquanto este crescia e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, de Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Bem, lemos esses 4 versículos do capítulo 3. É interessante pensar acerca um pouquinho do contexto deste livro. Os livros de Samuel fazem a transição daquele período, vamos chamar assim de período tenebroso, do tempo em que Deus governava Israel por meio dos juízes, mas governava no sentido dando ao povo a liberdade de escolha, sujeitar-se ou não ao comando, domínio, governo direto do Senhor. E, como já vimos, diversos foram os contextos em que o povo de Israel deliberadamente decidia afastar-se do Senhor. E aquele período dos juízes, que desde a entrada de Canaã, do povo de Israel a Canaã, até esse período precedente à monarquia em Israel, durou cerca aí de 350 a 400 anos. Não dá para ter uma estimativa exata do tempo, mas numa proximidade boa, por causa do lapso temporal de alguns juízes. Mas, enfim, aqui vemos o livro iniciando, contando sobre como se deu o nascimento de Samuel. E os 2 primeiros capítulos contam que sua mãe, Ana, ela era estéril, e por um milagre do Senhor, um clamor constante de Ana pela a felicidade da fertilidade, Deus ouviu a sua oração, embora passando-se muitos anos em que Ana esperou por isso, mas Deus, misericordioso, gracioso, ele atendeu à oração de Ana e deu este seu filho Samuel. E por ter sido uma resposta graciosa de Deus da sua oração, Ana decide dedicar Samuel para o trabalho exclusivo a serviço do Senhor. Então ela entrega ele para ser cuidado pelos sacerdotes levitas, pelos sacerdotes propriamente dito, confiando Samuel aos cuidados de Eli, um sacerdote naquele tempo que exercia não somente a função sacerdotal perante o povo de Israel, como uma função de liderança, ele e seus filhos. Mas Eli era o chefe até então.
Estamos falando de um período de transição dos juízes para a monarquia. E o texto aqui lido refere-se a Samuel, ainda na sua infância, em que ele já estava aos cuidados de Eli, e ele era quase que aquele menino que estava acompanhando pelo aprendizado os passos de Eli, o ofício designado por Eli e seus filhos. Mas algo inusitado aconteceu para Samuel, em que ele, nos versos anteriores, diz que ele ainda não conhecia a voz do Senhor. E de uma forma direta, audível, porque por conta do período dos juízes, o período do afastamento do povo de Israel, o ministério profético da parte de Deus estava quase que abafado. Abafado no sentido, Deus decidiu se silenciar um pouco. E então, nesse ministério particular de profecia, de falar com homens e mulheres que se colocavam à disposição do serviço de Deus com uma forma íntima e temente ao Senhor, isso estava muito escasso mesmo naqueles dias. E o que acontece? A corrupção ainda era tamanha, de modo que Eli tinha um certo pecado de ser conivente com a perversidade dos seus filhos, que exerciam um sacerdócio não a serviço do Senhor, mas a serviço de si mesmo. E falando sobre 2 filhos dele, chamados Ofni e Finéias. Nomes hebraicos, não vamos discutir aqui os tipos de nomes dados, nós temos um outro contexto. Mas esses 2 filhos de Eli, eles eram corruptos mesmo, no sentido assim, até mesmo em relação às ofertas que o povo de Israel fazia no templo, no altar, eles pegavam o melhor para si. Assim, eles tinham esse coração totalmente averso, falta de total temor. Por que estou dizendo isso? Porque, como eu disse que Eli, ele era conivente com os pecados dos seus filhos, numa ocasião, Deus levantou um profeta para se dirigir a Eli e dizer a ele, apontar a ele que de tal conivência com o pecado dos seus filhos. E esse profeta disse que o sacerdócio de Eli e da sua descendência seria eliminado. Deus, vendo essa corrupção e a conivência de Eli, decidiu tirar Eli e os seus filhos do sacerdócio. Na verdade, foi até além eliminar a sua descendência, por tamanha afronta diante do Senhor. E estando então o menino Samuel, vamos dizer, o adolescente Samuel, já aos cuidados de Eli, Deus fala para Samuel o que haveria de acontecer, meio que sendo uma confirmação para Eli de que Deus haveria de cumprir a sua palavra. Então, como Samuel não tinha experiência em ter esse contato mais íntimo, mais próximo com Deus, Deus fala audivelmente a Samuel na noite em que ele estava dormindo, chamando Samuel, Samuel. Samuel levanta e vai a Eli
achando que era Eli que estivesse o chamando. Isso aconteceu uma segunda vez, aconteceu uma terceira vez. Aí Eli, opa, é Deus que está falando com esse menino. E disse para Samuel, Samuel, volta a dormir. Na próxima vez que você ouvir uma voz te chamando, diga, eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Assim aconteceu nessa quarta vez, Deus o chamou, Samuel respondeu conforme orientado por Eli, e Deus deu a Samuel a sentença contra Eli e sua casa. E aí é esse o contexto em que estamos inseridos aqui no verso 17, em que Eli, já amanhecido, Samuel se levantado, aberto o templo para deixar acessível para o povo. Ele era o estagiário, ele era aquele menino que estava aprendendo os ofícios do sacerdócio. Mas Eli sabia o que tinha acontecido na madrugada e chama Samuel. Samuel, me diga, não me negue o que Deus te disse. Porque Samuel estava um tanto temeroso quanto a chegar. Era muito impactante o que Deus tinha dito para ele. Mas, sob essa pressão, sob essa coação, colocado contra a parede, Samuel disse todas as palavras que Deus o havia dito, porque era para ser entregue para Eli. E aí, na frase em destaque, Eli, num estado de reconhecimento, e até um reconhecimento humilde, faz esta declaração acerca do Senhor. Ele é o Senhor, que ele faça o que lhe parecer melhor. O que isto significa? Significa que o que ele disse reflete um dos atributos acerca de Deus. O Senhor, ele é soberano. O que isso significa dizer acerca da soberania? Deus, ele tem total liberdade para exercer o seu governo, o seu domínio sobre toda a criação, sobre minha vida, sobre a sua vida, sobre todas as pessoas de Adão até o último homem que há de nascer na iminência do dia do Senhor, do estado eterno, da eternidade com o Senhor. Deus tem um plano de governo sobre cada uma de nossas vidas, cada um de nós e com todos nós. Um plano que envolve a nossa individualidade e toda a sua criação como um todo. Ele tem total liberdade para governar e não precisa de ninguém para seguir o seu conselho, dar sequência ao seu conselho, porque ele é o ápice de toda sabedoria. A sua infinitude abrange todos os aspectos do seu caráter. Então, quando Eli fala, ele faz o que lhe parecer melhor, o que isso nos ensina? Nos ensina que não temos como escapar ou fugir dos planos de Deus, daquilo que ele designou para nossas vidas. Ensina que, por todos os outros aspectos do caráter de Deus, além da soberania, a sua bondade, infinitude, justiça, amor, aquilo que vemos em outros textos da Bíblia, podemos saber que pela soberania do Senhor, podemos confiar. Ele é extremamente confiável. Podemos confiar no controle e no comando de Deus sobre nossas vidas, desde o nosso mais íntimo, na nossa família, no nosso lar, no nosso trabalho, aonde colocarmos o nosso pé. Deus é confiável para isso. Então, Eli, reconhecendo isso, ele reconhece esse veredito do Senhor, essa sentença do Senhor, proferida pelos seus lábios, mas expresso, verbalizado pela boca de Samuel, do menino Samuel, apenas sendo uma confirmação do que ele já tinha ouvido de um outro profeta um pouco antes.
E do ponto de vista de Samuel, nós vemos já no verso 19 a declaração de que o Senhor estava confirmando o seu ministério. Ele crescia e Samuel crescia conhecendo o Senhor, em que Deus já estava consolidando nele o ofício de profeta. Vamos ver mais para frente o ofício de sacerdote e o ofício de juiz, porque Samuel tornou-se um líder para todo o povo de Israel. E como vemos aqui no verso 20, todo Israel, quando fala de Dan, Berseba, são as regiões do extremo norte ao extremo sul. Todo o povo confirmando que Samuel era alguém levantado por Deus para guiar o seu povo. E Samuel sendo preparado para ser o último dos juízes, até que Deus estabelecesse a monarquia a pedido do próprio povo. Embora Deus gostaria de manter sobre o seu povo um governo direto, mas Deus, na sua educação também, respeita a vontade do povo, e isso não é contraditório, é o próprio fato de Deus se abrir e deixar o querer do povo, mantendo o controle, claro, o controle soberano sobre toda a criação, mas deixando o povo responder pelas suas decisões, ainda que más decisões. Isso também nos ensina que na minha e na sua vida, Deus nos permite certas circunstâncias na vida em que, por mais que do ponto de vista do Altíssimo estejamos errados, ele vai nos dar lições com isso, e nós vamos ser plenamente responsáveis pelas decisões certas e erradas que tomamos na vida, não anulando o caráter soberano de Deus e nem anulando a nossa responsabilidade pessoal pelas nossas decisões, pela nossa livre agência, livre capacidade de agir. Mas interessante pensar no que se refere a Samuel, é que uma pessoa como ele, que crescendo diante de Deus, conhecendo mais, conhecendo melhor quem é esse Deus, esse homem, esse menino, jovem homem, aprendeu no decorrer de toda a sua vida o quão valioso, o quão precioso e o quão benéfico é para a sua própria vida, o que vale muito a pena se deixar ser guiado por Deus, se deixar ser conduzido por Deus, se deixar ser moldado por Deus no seu crescimento e na sua formação. Então, sempre quando olhamos para estes homens e mulheres na Bíblia, somos desafiados a olhar os seus exemplos, as suas personalidades e decidir por nós o que vamos imitar e o que não vamos. O desafio aqui, a palavra de recomendação é que olhemos para Samuel, para a sua vida de temor, para a sua vida de crescimento e imitemos ele. Paulo cita essas mesmas palavras, o apóstolo Paulo, já pouco mais de 2000 anos depois daquele tempo, em que ele fala: sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Então, ou seja, como eu já disse em outros devocionais, que Cristo ele é o nosso modelo primário de imitação, de imitar o seu caráter e buscar a formação do seu caráter em nós, o mesmo vale para replicar, imitar outras pessoas que fazem essa mesma imitação, no sentido de se espelhar no caráter de Cristo. Então, aqui Samuel, na sua intimidade com o Senhor, também nos é um exemplo de a quem imitar, pois a sua fé, o seu temor, o seu respeito, a sua dedicação, e uma dedicação de toda uma vida,
nos ensina o quão é precioso estar nas mãos do Senhor, se deixar ser guiado, usado pelo Senhor. E isso vai acarretar, vai ter como resultado o reconhecimento das pessoas à volta de que somos instrumentos de Deus, por Deus, quando nos deixamos ser conduzidos e usados pelo Senhor. No verso 20 fala, e o povo reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Então, o desafio para as nossas vidas é que deixemos Deus nos moldar, nos dar a conhecer a nossa vocação, o nosso chamado, o nosso ministério, e estar na ativa, como Samuel estava, desde a sua meninice, adolescência, crescendo e servindo o Senhor por toda a sua vida. Esse é o desafio para as nossas vidas. Então, saiba que Deus, Ele é o Senhor e Ele faz o que lhe parece melhor, o que Ele sabe ser o melhor. Então, confie nisso para a sua vida. Soberano Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais este dia, e que agora, Senhor, iniciando os nossos devocionais no livro de Samuel, então nos capacita, Senhor, a fazer o melhor para Ti e, como hoje refletido, que possamos seguir o exemplo de Samuel, de dedicação de toda uma vida para o Senhor, no nosso trabalho, no nosso serviço, no nosso cuidado para com todos, desde o nosso mais íntimo núcleo familiar até se estendendo ao teu povo, à tua igreja, a toda a sociedade como um todo. Que não busquemos notoriedade por orgulho, mas simplesmente compreendendo que andar com o Senhor, vamos proclamar, anunciar o teu nome em nossas vidas. As suas obras se confirmarão sobre nós. Que a virtude da humildade, da mansidão, do temor ao Senhor, da dependência ao Senhor, seja notório nas nossas vidas e que possamos desenvolver isso a cada dia mais. Para isso, ajuda-nos, Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia no Senhor, fique com Deus e até mais.